Graça e paz, eu sou a sua irmã em Cristo, tia Priscila. Nós estamos aqui para mais uma aula do curso Cefec. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a criança e oração. A importância que tem da criança também saber como orar. Será que você sabe qual é a importância da oração? Por que precisamos orar? Primeiro, nós precisamos entender e passar para nossas crianças que orar é a forma em que o próprio Deus deixou para nós estarmos nos comunicando com Ele. Então é necessário que nós tenhamos esse contato com Ele todos os dias da nossa vida, através da oração. No livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo adverte os crentes dizendo assim: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Você tem feito isso? Então vamos aprender um pouquinho como ensinar as nossas crianças no dia de hoje. Amém? Qual é o objetivo da oração, você sabe? Nós precisamos ensinar as crianças que o objetivo da oração é trazer eles para ter uma comunhão com Deus, é fazer com que eles tenham uma vida diária de intimidade com Deus. Muitas crianças não sabem, não compreendem que existe um Deus vivo. A oração, através dela, nós alcançamos forças para vencer os dias maus, conseguimos forças também para poder vencer as adversidades da vida, momentos de tristeza, momentos de angústia, e tudo isso faz com que nós crescemos na presença de Deus. Precisamos ensinar a criança que o objetivo da oração é levá-la até a presença de Deus, até um Deus pessoal, um Deus que é vivo, um Deus que é verdadeiro e que está disposto a ouvi-la todos os momentos em que ela precisar. Amém? Então, neste momento, nós vamos aprender um pouquinho também sobre os tipos de oração. Quais são os tipos de oração que eu posso ensinar às minhas crianças? Temos alguns tipos aqui: adoração e louvor. Esse tipo de adoração, de oração, nós apresentamos a Deus somente gratidão, louvamos a Deus por tudo que Ele faz por nós, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele criou. O Salmo 150 deixa bem claro esse tipo de oração para nós. Precisamos ensinar a criança que ela deve engrandecer o nome de Deus através de um louvor, através de um hino, tá bom? O segundo passo é a oração de confissão. Oração de confissão é uma oração muito conhecida. Todos nós precisamos confessar a Deus as nossas falhas, os nossos pecados, e nós precisamos ensinar a criança que ela também tem pecado, que ela também erra, que ela também comete momentos de deslizes em que ela precisa confessar isso a Deus. E Deus, Ele está disposto a ouvi-la se ela assim fizer. Então precisamos ensinar as crianças que ela precisa depender da misericórdia e do perdão de Deus, confessar a Ele todos os dias os seus pecados e pedir força para vencê-los. Outro tipo de oração, é muito conhecida essa oração, é a oração de agradecimento. Oração de agradecimento é uma oração muito conhecida, porque através dela nós dedicamos a Deus a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, pelos alimentos que Ele tem dado, pelas vestes. Temos que ensinar as crianças que ela deve agradecer a Deus pelo alimento diário, pela veste, pelo papai, pela mamãe, pela saúde, pela vida, por tudo. Então, ensine a sua criança também a ser uma criança grata a Deus. Amém? E a próxima é a intercessão. Essa oração é uma oração em que o apóstolo Paulo também nos ensinou. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, a palavra diz que nós devemos orar até mesmo pelos nossos inimigos. Interceder, nós precisamos esclarecer para a criança essa palavra. Interceder é você orar por outra pessoa, deixar um pouquinho você de lado e orar pelo próximo, orar pelo seu amiguinho, orar pela sua mamãe, orar pelo seu papai, orar também pelos governadores, pelos presidentes, até mesmo pelo nosso inimigo. Você tem ensinado a criança a orar por aquele que tem os perseguido, para que essa pessoa tenha visão de Deus e que elas possam se unir e não ser mais inimigos? Então ensine a criança a interceder pelo próximo, a interceder, a orar pelos enfermos, a orar por aqueles que estão desempregados, a orar pelos que estão presos. Em todo momento, ela deve orar e interceder pelo próximo. E
E agora, como nós podemos estimular o momento da oração? Você sabe, tia, como estimular a sua criança a orar, a falar com Deus? Primeiro, em classe mesmo você pode fazer isso. Você pode muito bem convidar as crianças para poder dar as mãos uma para a outra e assim juntas orar a Deus. Você pode fazer uma oração bem curta, que não seja com palavras difíceis de compreensão. Seja uma oração simples, uma oração clara. Estimule a criança a falar com Deus. Você pode também trabalhar louvores que relatam o ensino da oração. Louvores calmos, que faça com que ela reflita o que ela está falando com Deus. Você pode também fazer recursos visuais, onde você pode estar estimulando a criança a orar em casa também, sabia? Pesquisa na internet, existem vários recursos visuais, tapete da oração, que pode estimular a criança a lembrar que ela precisa falar com Deus no momento em que ela for se deitar, no momento que ela levantar, ela tem que falar com Deus. Também potinhos, onde você pode também estar colocando ali pedidos de oração. Faça com que a criança, no momento em que ela for orar, tire um papelzinho ali, onde possa estar escrito orar pelos enfermos. Lembre ela que ela precisa orar pelos enfermos. Lembre ela que ela precisa orar pela família. Então, estimule a criança na oração. Estimule a criança, tá bom? A buscar mais a Deus. Como que é que nós conseguimos alcançar respostas através da nossa oração? A criança precisa entender que não é somente pelo fato dela orar a Deus que ela vai ter respostas positivas. Muitas vezes nós, sim, escutamos um sim de Deus, porque nós sabemos que a nossa oração foi segundo a vontade dEle. Então, Ele fala sim para nós. Quando nós oramos e pedimos algo para Deus, pedimos ao Senhor, Senhor, prepara para minha mamãe um emprego, talvez Deus possa falar não. Por quê? Porque aquele emprego talvez não é a vontade de Deus na vida da sua mãe, não é a vontade de Deus para sua casa, para sua família. A criança precisa entender as vontades de Deus também na vida dela, que é um sim, é uma palavra boa, uma palavra positiva, mas que também um não é algo produtivo em que Deus está guardando a vida dela. Existem momentos também em que Deus fala para nós esperarmos. Fala para as crianças também que ela deve esperar um pouquinho, que ainda não é o tempo dele, ainda não é a vontade dele realizar aquilo que ela pediu. Então ensine a criança a respeitar a vontade de Deus primeiro, antes de tudo. E agora, como que eu posso manter a disciplina dentro de sala de aula? Como que eu posso manter a disciplina dentro do período em que eu estou orando com as crianças? Eu já dei um exemplo. Você pode pedir às crianças que elas deem as mãos e juntas fechem os olhos. Mas você também, tia, tem que ser referência. Você também tem que fechar os seus olhos, porque a criança, ela observa a sua atitude. Se você mandar, você tem que também fazer para que eles sigam o seu exemplo. Peça a eles que eles possam fechar os olhinhos, colocar a mão no coração para falar com Deus. Se você vê que tiver alguma baguncinha, pare a oração, não continue. Ensine a criança que aquele momento é um momento especial, em que Deus está atento lá do céu para ouvir o que ela vai falar com ele. E quando nós vamos falar com alguém de respeito, assim como nós falamos com o nosso pai, nossa mãe, temos que ter reverência, educação, temos que ficar quietinhos e falar, prestar atenção naquilo que nós estamos pedindo e falando a ele, tá bom? Se você vê algum burburinho, pare a oração. Nunca deixe que a oração permita, para que a criança possa entender que aquele é um momento especial. Combinado? Deu para entender um pouquinho? Espero que sim. Até a próxima aula, que vocês possam aprender cada dia mais da palavra de Deus.